Fala rapaziada, eu sou o John e hoje a gente vai repercutir aí as duas lutas que aconteceram aí no último evento aí da Fight Music Show, que foi a 6ª edição, entre o MC Livinho e o ex-ator da Globo e também comediante Bruno Veloso, e também do rapper TZ da Coro e do ex-ator da Globo Daniel Rocha. E galera, vamos começar aí explicando para vocês como surgiu essa luta aí entre o TZ da Coro e o ator aí Daniel Rocha, que começou a provocar o TZ aí, afirmando que a luta já estava marcada com o TZ. E o TZ bravo, até então não tinha respondido ele, quando ele ficou sabendo que o Daniel Rocha já postou nos stories, nas redes sociais, que a luta já estava fechada. O TZ ficou bravo e aí sim decidiu encarar essa luta. E galera, antes dessas lutas sempre rola ali uma coletiva entre os oponentes. E galera, nessa coletiva aí surgiram algumas provocações, partida aí do ex-ator da Globo aí, que é o Daniel Rocha, falando pro TZ da Coro não vir com aquele box do Nego do Borel, fazendo uma ironia aí com o TZ e falando pra ele que ele não ia durar nem até o final do 3º round. E em algumas entrevistas antes, ele tinha afirmado que o box do TZ era um box de iniciante. E realmente, galera, o TZ, ele não vem treinando há tanto tempo assim o box. Mas nessa coletiva, o TZ respondeu dizendo que quando ele terminasse a luta, ele ia precisar fazer uma cirurgia, que ele ia ficar parecendo o Shrek. E que ele estava muito confiante, mas que ia passar vergonha. E galera, quando chegou no dia da luta, realmente quem tinha ali um certo favoritismo era o ex-ator da Globo ali, porque ele já desde os 12 anos ele já praticava jiu-jitsu, apesar da luta não ser jiu-jitsu, mas ele já praticava um tipo de luta. E ele treina boxe muito mais tempo do que o TZ, então ele estava se sentindo muito confiante. Mas galera, a verdade é que a luta desde o começo, o TZ já começou dando um murro e o ator caiu no chão, mas conseguiu se levantar. Mas em menos de 1 minuto e meio de luta, sempre o TZ esteve ali em cima, batendo e machucando o seu oponente, até que finalizou a luta com um belo de um nocaute. Mas fala aí galera, vocês torceram para quem? Pro ator ou pro TZ? Eu particularmente me identifico mais com o TZ e curti demais a vitória do TZ aí, até porque o ex-ator ali estava muito confiante mesmo, já estava contando com a vitória e não é bem por aí, né rapaziada? No boxe a gente sempre deve respeitar demais o oponente, e eu não vi muito respeito desse ator pelo TZ, e ele acabou recebendo uma bela de uma lição de vida. E sobre a segunda luta, rapaziada, entre o MC Livinho e o Bruno Loveu, comediante, seria pra mim uma luta de até mais alto nível, até porque o Livinho já tinha lutado 3 vezes no evento Fight Music Show, e o Bruno Loveu, na coletiva antes da luta, disse que treinava boxe há 12 anos e provocou o Livinho falando que os outros oponentes dele nem lutaram, só deixaram ele lutar. Praticamente ele tinha lutado sozinho. E para um cara que afirmou que treinava boxe há 12 anos, eu esperava mais do Bruno Loveu. Apesar de ter sido uma luta um pouco mais demorada, e o Bruno Loveu conseguiu até dar um golpe no Livinho, que inclusive fez o MC cair, mas rapaziada, no contexto geral da luta, o Livinho sempre esteve na frente, bateu muito mais e no final das contas conseguiu nocautear ali o comediante Bruno Loveu e finalizou a luta. Livinho vem mostrando aí uma grande evolução no boxe, tem se saído muito bem aí nas suas lutas. E no final, galera, da luta, o Livinho deu uma entrevista e a entrevistadora perguntou para ele se ele teria coragem de lutar contra o TZ da Coro. E ele falou que teria, mas que estava focado no próximo DVD dele. Mas diz aí galera, seria uma luta bacana entre o MC Livinho e o rapper TZ da Coro? Eu já vou logo falando, eu gosto dos dois, mas o TZ da Coro eu sou mais fã dele e eu torceria por ele. Mas apesar de achar que o Livinho seria o favorito, até mesmo pelo tempo de boxe que ele tem a mais do que o TZ, né? Se bem que nessa luta com o Bruno Loveu do Livinho, ficou provado que ter muito tempo de boxe não quer dizer tanta coisa assim, né? Lógico que você estar mais preparado, você já está um passo à frente, mas tem pessoas que são diferenciadas e às vezes com pouco tempo de boxe acaba se destacando. Mas é isso galera, queria só repercutir aí essas duas lutas que aconteceram aí no evento, né? Um esporte bacana o boxe, um esporte de muita superação, eu gosto também de acompanhar e eu acredito que vocês também devem gostar bastante. Então tamo junto galera, não se esquece de se inscrever no canal, tamo junto, até o próximo aí, fiquem com Deus.